Mateus capítulo 5, amados. Vamos ler o versículo de número 9. Mateus 5, 9, diz assim: Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Vamos ler todos juntos, bem forte, amados. 1, 2, 3. Bem-aventurados. Amém, irmãos. Nesta manhã, nós iremos meditar sobre a bem-aventurança acerca dos pacificadores. É interessante, amados, que quando nós fazemos uma leitura rasa acerca do Sermão do Monte, às vezes pode parecer que as coisas aqui estão dizendo a mesma coisa. É bem verdade que uma bem-aventurança complementa a outra, mas cada uma delas tem um significado. Eu confesso que por várias vezes eu já li o Sermão da Montanha de forma panorâmica, tendo em vista que tem duas formas de você ler a Bíblia. Você pode ler de forma panorâmica, você pega, começa a ler, apenas para você ter um panorama geral, ou você pode pegar um texto e meditar naquele texto, se aprofundar naquele texto, pesquisar, para você entender com profundidade. As duas formas são importantes. Mas quando nós analisamos e nos aprofundamos, nós vamos ver que cada uma delas, elas tem um significado especial. No caso dos pacificadores, pacificador é aquele que promove a paz. Pacificador é alguém que está comprometido em fazer paz, em levar a paz. Nós sabemos que o nosso Deus, a Bíblia diz que Ele é o Deus de paz, porque não existe ninguém mais comprometido com a paz do que Deus. Deus é o Deus de paz. Porém, a paz que Deus promove, a paz que Deus busca, não é a paz que o mundo fala, porque na verdade a paz que o mundo promove, ela é uma paz falsa, ela é uma paz mentirosa, ela é uma paz de aparência. Para o mundo aí fora, paz é ausência de guerra. Então, se não está tendo guerra, nós estamos em paz. Porém, a verdade é que nesse mundo não existe paz. Uma certa feita, alguém disse que a paz é o curto período de tempo em que as pessoas param de atirar para recarregar as armas. Então, na verdade, é isso. Quando os países, eles ali, teoricamente, estão no momento de paz, na verdade não é uma paz, é uma trégua. Porque em algum momento eles vão voltar a guerrear. Isso, eu estou falando de guerras bélicas, de guerras com armamento. Porém, nós sabemos que hoje no mundo, a guerra entre os países, entre as nações, não é mais que nem no tempo bíblico, que era com espada, com armas. Hoje tem outros tipos de guerras, que são tão perigosas quanto as guerras literais. Poderíamos falar da guerra econômica, da guerra pelo poder, do mundo geopolítico. Então, a verdade é que cada nação, ela busca o seu próprio interesse, cada povo busca o seu próprio interesse, e este mundo aqui, ele não tem paz. Mas Deus é o Deus de paz. Quando Deus colocou Adão no Éden e Eva, o Éden era um ambiente de paz, era um ambiente de harmonia, era um ambiente agradável. Deus ia todos os dias, no cair da tarde, e conversava com Adão. Você tem noção de como que era maravilhoso isso, amado? Adão, lá no Éden, tinha tudo à disposição, tinha as frutas que Deus deu para ele, tinha a presença de Deus, tinha uma vida perfeita, uma vida de paz, uma vida de harmonia, era a perfeição. Mas aí, o homem pecou, e por causa do pecado do homem, gerou uma coisa chamada conflito. O conflito é quando há desarmonia entre partes. E a partir do pecado de Adão, o homem se torna inimigo de Deus. Porque Deus é um Deus santo. E como Ele é um Deus santo, Ele não pode se relacionar com o pecado. E Adão desobedeceu a Deus, pecou.
Por causa do pecado de Adão, e Adão representava todos nós, porque nós somos descendentes de Adão, Adão então se torna inimigo de Deus, ao ponto de quando Deus entrou no jardim, Adão se escondeu de Deus. Adão fugiu de Deus. E agora Deus conversa com Adão, com Eva, aplica a sentença e o homem é lançado para fora do jardim. A expressão lançado, ela já descreve para nós um sentido de inimizade. Deus lançou fora e Adão não podia mais entrar no jardim. Ali estabeleceu-se então a inimizade entre o homem e Deus por causa do pecado. Quantas pessoas que estão longe de Deus, vivendo uma vida de pecado. E durante todo o Antigo Testamento, nós vemos essa inimizade entre o homem e Deus. Mas a Bíblia diz que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. Então, quem brigou com Deus foi o homem. Quem virou as costas para Deus foi o homem. Quem desobedeceu a Deus foi o homem. Mas Deus toma a iniciativa e Ele diz para o homem: olha, eu quero você de volta. Eu quero te resgatar. Eu quero resgatar a nossa comunhão. Eu quero resgatar o nosso relacionamento. E Deus então envia o que Ele tem de mais valioso, Jesus Cristo, que morre por nós na cruz do Calvário, trazendo assim a reconciliação. É por isso que nós pregamos o Evangelho da reconciliação. E agora, esse homem que tinha sido colocado no jardim, um ambiente de paz, ele pecou, teve a inimizade, o conflito, a guerra entre o homem e Deus, mas quando nós vamos lá para Apocalipse, no final de Apocalipse, nós vemos essa paz sendo restaurada, e não uma paz que nem o mundo descreve, mas uma paz verdadeira, que nós iremos experimentar ela, se nós permanecermos até o fim. Na eternidade nós vamos experimentar a verdadeira paz. Quantos aqui têm essa esperança? Amém, amados? Então, Deus é um Deus de paz. E nós somos imitadores de Deus. Paulo diz que nós devemos ser imitadores de Deus. Então, se Deus é um Deus de paz, nós também devemos ser promotores de paz. E o pacificador, como Jesus diz aqui, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. É interessante, filho de Deus. Sabe por que filho, irmão? Porque o filho, ele parece com o pai. Pode reparar, quando uma criança nasce, já vai alguém, ela tem o olhinho da mãe, olha, tem o narizinho do pai. Porque, teoricamente, o filho, ele vai parecer em alguma coisa com o pai. Então, se o nosso pai é o Deus de paz, nós, como filhos, também seremos promotores de paz. Agora, ser pacificador não é apenas ter paz no seu coração. Não, eu tenho paz, eu sou uma pessoa tranquila, eu sou uma pessoa da paz. Não, isso é importante. Mas ser pacificador não é apenas ter paz, mas é promover a paz. Pacificador é aquele que promove a paz, é aquele que tem um compromisso ativo de levar a paz para as pessoas. E quando eu falo levar a paz, é porque os conflitos, irmãos, eles são inevitáveis. O conflito, ele é inevitável. As pessoas, uma hora ou outra, vão se desentender. Uma hora ou outra vai ter desentendimento de opinião. Aí eu penso de uma forma, ele pensa de outra. Aí eu queria ir por aqui, mas ele queria ir por ali. As pessoas vão ter conflito. Uma hora ou outra vai ter desentendimento. E eu vou mostrar para os irmãos na Bíblia que até homens e mulheres de Deus se desentenderam. Mas a grande questão aqui é que quando tem um conflito, o pacificador não é aquele que vai vir e jogar mais lenha na fogueira. O pacificador é aquele que vai vir para buscar a conciliação, para buscar o entendimento, para buscar a harmonia. Então, o pacificador é aquele que tem um compromisso ativo de promover a paz. Pacificador é aquele que, quando um casal está brigando e a mulher vem falar mal do marido, enquanto a outra mulher do mundo ouve e junta para falar mal do marido, a mulher de Deus é aquela que vai falar: não, irmã, tenha paciência, eu entendo que o seu marido é difícil, mas vamos orar, Deus vai te dar vitória, Deus vai trabalhar. Esse é o papel do pacificador. Pacificador é quando duas pessoas estão discutindo, e aí ele vai lá e termina falando: não, mas está certo mesmo, tem que brigar. Não, o pacificador é aquele que vai tentar acalmar. Sabe quando tem aquela briga no trânsito, e aí um já sai do carro, o outro sai do carro e já começa a discutir,
E dali pode sair alguma coisa pior. O pacificador é aquele que vai tentar acalmar os ânimos. Isso é a aplicação prática disso daqui, irmão. Nós, como cristãos, como servos e servas de Deus, quando nós vemos um conflito, um desentendimento, um confronto, nós vamos tentar intervir, na medida do possível, para buscar a conciliação, para buscar a harmonia, para buscar o entendimento, porque o conflito é inevitável. Às vezes, para que haja essa paz, é necessário um afastamento. Às vezes, tem duas pessoas que estão desentendendo de tal maneira, que às vezes deve se afastar, isso também faz parte. Mas nós sempre vamos buscar conciliação, promover a paz. Isso é ser pacificador. E eu quero mostrar aqui para os irmãos essa manhã 4 características de alguém que é pacificador. A primeira característica do pacificador é que o pacificador é prudente com as palavras. Prudente com as palavras. Eu quero ler com os irmãos Provérbios capítulo 6. Provérbios 6, amados. Versículo 16. Preste muita atenção. Provérbios 6, 16. Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. Presta atenção. Ele vai falar 7 coisas aqui. As 6 primeiras Deus aborrece, mas a 7ª ele abomina. A 7ª é a pior. Versículo 17. Olhos altivos e língua mentirosa, e mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que se apressam a correr para o mal, e testemunha falsa que profere mentiras. Agora veja a 7ª. E o que semeia contenda entre irmãos. Deus abomina aquele que semeia contenda entre irmãos. A Bíblia também diz para que nós não andemos como mexeriqueiros. Isso está em Levítico 19, 16. Quando eu falo aqui ser prudente com as palavras, eu estou falando que o pacificador, ele não é fofoqueiro. Diga para o irmão do seu lado, com muito respeito, diga assim: não seja fofoqueiro. Oh, irmãos, como isso daqui é importante. Eu não estou dizendo que os irmãos sejam, com muito respeito aos senhores e às senhoras. Estou apenas dizendo para que a gente não seja. Porque a fofoca, irmão, ela promove conflito. A fofoca, ela promove desentendimento. A fofoca promove guerra. Lembra quando você era criança? As crianças hoje em dia nem brincam mais disso. Mas a gente, quando era criança, não tinha muito o que brincar. Brincava de telefone sem fio. Aí juntava lá aquelas 20 crianças. Vamos passar o recado. O recado é esse: fulano gosta de tal coisa. Fulano gosta de sorvete. Aí falava no ouvido do outro. Aí falava no ouvido do outro. Quando chegava lá no final, já estava falando que fulano não gosta de feijoada. Já mudou totalmente o sentido da frase. Porque a fofoca ela é assim. Ela começa com uma coisinha, mas ela vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, e ela toma uma proporção gigantesca. Então nós, como pacificadores, nós temos que ser prudentes com as palavras. Então sempre quando alguém vem falar alguma coisa com você a respeito do outro, é o momento de você ter total vigilância, de você ter prudência. Porque às vezes uma coisinha que a gente fala, ela pode se tornar algo alarmante. Pode chegar no ouvido de alguém que você falou tal coisa, às vezes nem foi você que falou, e aí a fofoca ela é assim, ela vira uma encrenca. A fofoca, irmãos, ela é terrível em todos os sentidos. Pior ainda quando é na igreja. Irmão, quantas pessoas que já foram para a igreja, de uma maneira geral, sem apontar A, ou B ou C, mas às vezes deixaram de ir por causa de fofoca. Porque as pessoas às vezes não vigiam com as palavras, não vigiam com o que falam. Então nós temos que ser prudentes com as palavras. Como diz a Bíblia, apto para ouvir, tardio para falar. Porque às vezes nós falamos sem pensar, e uma coisinha que você fala pode gerar um grande conflito. Quando eu falo de conflito, eu também quero falar com os irmãos sobre as redes sociais. Porque Deus, Ele abomina
aquele que semeia contenda entre irmãos. Nós temos que ser pacificadores. Nós temos que ser promotores de paz. E a verdade é, irmãos, é que muitas pessoas não têm coragem de falar, mas ela tem uma coragem para escrever que dá gosto de ver. Ou não dá gosto, dá desgosto de ver, né? A pessoa compartilha, às vezes, coisas que não são verdades. Às vezes pega lá, chegou uma notícia, esses dias a minha sogra falou: olha, André, está aqui o que mandaram para mim. O que, irmão? Ó, detergente da marca tal está dando doença. Que coisa, eu tinha esse detergente lá. Aí eu falei, deixa eu ver, irmã Maria. Aí a notícia era de 2020, irmão. Quer dizer, já foi, já tinha ido. Aí a irmã Maria, então deixa para lá. Eu falei, então já foi. Então, quantas vezes que nós levamos alguma coisa, como se aquilo fosse verdade, e é uma mentira. Agora eu vou colocar um peso no teu ombro. Por que um peso no teu ombro? Porque quando você aprende a verdade, aquilo se torna um peso. Quando eu compartilho algo falso, eu estou pecando, irmão. Porque eu estou semeando mentira. A mesma coisa que eu estivesse falando. Se você fala algo de alguém que não é verdade, não é calúnia? Então a mesma coisa, quando eu compartilho algo, sem checar se aquilo é verdade, sem averiguar se aquilo é verdade, mandou para mim, eu já vi, já estou compartilhando para geral. Não, veja, porque pode ser mentira. Quantas pessoas que são, irmãos, cruéis, quando ele vai comentar alguma coisa, às vezes a pessoa ela quer receber like, ele quer receber comentários, e ele vai lá e comenta alguma coisa de forma cruel. Esses dias eu estava vendo, um rapaz colocou um vídeo cantando um hino, e ele não estava cantando bem. E aí eu fui vendo os comentários, mas o que tinha de comentário, irmãos? Humilhando o rapaz, zombando dele. Aí eu fico pensando, será que a pessoa faria isso pessoalmente? Será que se viesse alguém aqui cantar na igreja, e a pessoa não cantasse bem, tecnicamente falando, você ia pegar e ia ficar dando risada da cara dela? Você ia fazer isso? Tenho certeza que não. Você não ia fazer isso. Agora, por que na rede social as pessoas fazem? Por que o nosso comportamento na rede social, ele é diferente do que nós faríamos na vida real? Por que na rede social as pessoas são tão indelicadas? As pessoas veem um vídeo, às vezes tem 99 coisas boas, mas ele vai lá e pega uma que ele não concordou e já coloca em dúvida o caráter de quem está falando. Por que há essa crueldade? Por que há essa frieza? Aí a pessoa fala, não, mas eu estou comentando aqui, mas alguém vai ler o seu comentário. Eu falo porque eu trabalho com rede social. Você pensa que a pessoa não liga, mas liga. O que mais tem é a pessoa que trabalha com rede social e está ansiosa, depressiva, por causa de comentários. Esses dias eu vi uma atriz muito famosa, apresentadora, que ela fez um vídeo assim, com a cara limpa, sabe? Pegou o celular e fez um vídeo falando de uma coisa. E aí ela já é uma senhora que está com 60 anos. E aí eu fui entrar nos comentários, as pessoas zombando dela por causa do rosto dela. Mas as pessoas parecem, a mulher não pode envelhecer, meu Deus do céu. Mas as pessoas vão lá e zombando da aparência da pessoa, mas ela envelheceu. Ou as pessoas querem que ela fique como uma moça de 19 anos o resto da vida. Então isso daí demonstra a crueldade da sociedade, amados, nas redes sociais. Mas nós, como pacificadores, como promotores de paz, nós temos que ser aqueles que levam a paz, tanto na vida real, nos relacionamentos, nas nossas palavras, quando vamos aconselhar alguém, e também na rede social, aonde todo mundo está brigando, se você vai comentar, se você vai se posicionar, você vai aquele que vai se posicionar a fim de promover a paz, de trazer o entendimento. Esse deve ser o nosso papel. Então, a primeira característica do pacificador é prudência com as palavras. E quando eu falo palavras, inclusive nas palavras escritas também. Segunda característica do pacificador é que o pacificador, ele é perdoador. Algumas semanas atrás eu falei da mansidão. E o pacificador, ele é manso. Uma coisa não anula a outra. Nós falamos da mansidão no sentido de ser humilde. E o pacificador, ele também deve ser manso. Ele também deve ser perdoador. Porque se eu sou uma pessoa que não aceito nunca que a última palavra deve ser do outro, a última palavra sempre tem que ser a minha. Eu sempre tenho que sair por cima. Em mim ninguém pisa. Então você não vai conseguir ser um pacificador. Porque o pacificador, preste muita atenção no que eu vou te dizer agora. Às vezes,
para você promover a paz, você terá que sair no prejuízo. Às vezes, para você promover a paz, você não terá a última palavra. Sabe quando você tem uma discussão com alguém, e aí você fala A, a pessoa fala B. Você fala C, a pessoa fala D. E assim vai indo, vai indo, vai indo. Um vai chateando o outro, vai agravando. E aí uma briguinha que era por causa de uma toalha em cima da cama, já virou outra coisa. Mas você lembra aquela vez há 30 anos atrás? E aí vai agravando. O pacificador, ele aguenta, ele suporta, ele tem estrutura para não dar a última palavra. O pacificador é aquele que, quando a discussão está quente, ele percebe que não vai levar a lugar nenhum. Ele é aquele que fala, não, tá bom, deixa para lá, depois a gente conversa. Aí o outro fica com a sensação, tá vendo aí, eu estava certo, eu saí por cima. Mas o pacificador, ele engole seco. E depois, quando acalma, ele vai lá tentar conversar. O pacificador é esse, irmão. Nós temos que ter a estrutura para que, às vezes, a gente suporte o erro do outro. Eu não estou falando que sempre você deve sair no prejuízo. Eu não estou falando que sempre você deve ouvir tudo e não falar nada. Mas eu estou falando que você deve saber o limite. Você tem que ter o time para saber a hora de dar um basta. Para saber a hora de dar uma pausa. Para saber a hora de falar, não, eu vou ficar com prejuízo temporariamente. Eu quero ler com os irmãos um texto. 1 Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios 6, irmãos. Versículo 7. Diz assim. Na verdade, é já realmente uma falta que entre vós terdes demandas uns contra os outros. Porque não sofreis a injustiça? Porque não sofreis antes o dano? Somente até aí. Paulo estava falando aqui para os irmãos, lá em Corinto, aonde na igreja de Corinto, estava havendo conflito entre os irmãos. Lembra que eu falei que o conflito é inevitável? Então, estava tendo. Mas esse conflito que estava tendo entre os irmãos, chegou a tal ponto deles não conseguirem se entender, porque ninguém era pacificador ali, de que o irmão estava indo na justiça processar o próprio irmão. E aí Paulo vai dizer, olha, como que vocês, sendo justos, justos aqui no sentido de justificação pelo sacrifício de Jesus, mas como que vocês, sendo servos de Deus, vão até a justiça do mundo, perante os infiéis, para julgar as suas causas? Será que vocês não poderiam se entender? Será que vocês não poderiam ir até algum irmão mais idôneo, sábio, experiente, apresentar a causa para que houvesse um acordo, uma pacificação? Mas não, vocês preferem brigar. E aí ele fala, que é o que eu estava querendo dizer aqui no versículo 7. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? O que Paulo estava dizendo aqui, irmão? Preste muita atenção. Olha, fulano comprou de mim uma vaca. E nós combinamos que o preço seria 10 denários. Mas ele só me pagou 5. E falou que era o que nós tínhamos combinado, 5 denários, mas não, é 10. E aí eles brigavam, foram no tribunal. O que Paulo vai dizer assim, olha, se o teu irmão não está querendo pagar, ao invés de vocês irem lá no tribunal do mundo, sofre o dano. Fica com o prejuízo, esses 5 denários que ele não te pagou, deixa isso para lá. Mas eu vou ficar com prejuízo, sim. Mas sabendo que Deus é o Deus que vai advogar a sua causa. Então, trazendo para nós aqui, amados, às vezes, tem situações que para que a gente mantenha a pacificação, a gente deve sair no prejuízo. E eu sei que isso na prática é difícil de aplicar. Mas é evangelho de Jesus Cristo. Às vezes, eu não estou falando que sempre, mas às vezes. Essa semana eu estava entrando na esquina, na rua de casa, e a avenida lá é 30 km por hora. Eu devia estar uns 30 também. E aí vem um motoqueiro, irmãos, atrás de mim. Ele devia estar uns 70.
E eu dei a seta e vou entrar devagar, porque é rua de bairro, às vezes tem criança brincando. E aí o motoqueiro mais vem e buzinou no meu ouvido e me xingou minha mãe. E aí eu olhei, falei, deixa para lá isso daí. Ele estava errado. Eu estava certo. Mas é aquilo que Paulo falou, sofre o dano, deixa para lá. O que eu vou ganhar? Não vai mudar nada na minha vida. Uma vez alguém disse assim, quando alguém vem e às vezes me ofende, me fala uma palavra feia, ofende a minha mãe, ou fala alguma coisa a meu respeito, eu nem ligo, porque eu sei que não é verdade. Então, irmãos, pacificador, nós temos que estar dispostos a, em alguns momentos, sofrer o dano, ficar com o prejuízo, deixar para lá. Ah, fulano fez tal coisa para mim, e agora eu que vou sair como errado? Não importa. Não importa se você vai sair como errado ou como certo. O que importa é a tua consciência diante de Deus. E o que importa é que você fez a coisa certa e que você fez a sua parte para manter a paz. Olha, fulano, vamos deixar isso daí para lá. Vai, deixa isso daí para lá. Eu fico com o prejuízo. Vai, você está certo, você está certo. Por dentro você sabe, não, eu que estou certo. Mas deixa para lá. E segue a vida. O pacificador, ele tem que ter essa capacidade de saber perdoar, de saber relevar. Esse é o segundo ponto. Terceiro lugar, o pacificador, e agora eu quero que você preste muita atenção, irmão. O pacificador, ele sabe a hora de se afastar. O pacificador, ele sabe a hora de encerrar ciclos. Já viu aquela pessoa que assim, ele está no conflito com alguém, e aí ele fala, eu não vou arredar o meu pé. Fulano vai ter que me engolir. Eu vou até o final. A bateria está tocando, Joe? Que mistério é esse? Então o pacificador, ele sabe a hora de falar, não, é a hora de eu me afastar. Porque nem sempre ser pacificador é você ficar ali tentando se entender. Às vezes tem hora que você tem que dar um ponto final. Olha, tudo bem, nós não vamos chegar num acordo, então você segue o seu caminho, eu sigo o meu. Eu poderia aqui dar 2 exemplos para os irmãos. O primeiro, vamos lá comigo, irmãos. Gênesis capítulo 13. Gênesis capítulo 13. Nós estamos falando de saber a hora de se afastar. Saber a hora de encerrar ciclos. Gênesis 13, versículo 7 diz assim: e houve contenda, houve contenda, memoriza essa palavra, entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Aqui, irmão, Abraão fez o papel de pacificador. Eles estavam tendo contenda, um conflito. E Abraão, como que ele vai resolver a situação? Ele chegou à conclusão que não tinha como eles chegarem em uma conciliação andando juntos. Então era hora deles se apartarem. Era hora deles encerrarem um ciclo, porque Ló andou com Abraão desde quando Abraão saiu lá da sua terra. E agora Abraão falou: Ló, é hora da gente encerrar esse ciclo, para que a gente mantenha a paz. E é interessante, irmãos, que eles se separaram, mas Abraão não virou inimigo de Ló. Muito pelo contrário. Mais à frente nós vamos ler que Ló se envolveu lá numa encrenca, e Abraão foi lá ajudar Ló, porque eles continuaram sendo amigos, familiares, mas eles apenas se apartaram. Às vezes acontece isso nas nossas vidas. Às vezes, para que a gente mantenha a paz, nós temos que nos afastar de alguém, de algum ambiente, de alguma situação, de algum relacionamento. Não quer dizer que eu virei inimigo daquela pessoa, não. Quer dizer apenas que, para que eu mantivesse a paz, teve que se afastar. Vamos ler também, irmãos, livro de Atos, capítulo 15. Atos 15. Versículo 36. Atos 15, versículo 36, diz assim: alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé:
Tornemo-nos a visitar os nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo João, chamado Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. Agora preste atenção. E tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Então perceba, o apóstolo Paulo teve um desentendimento com o apóstolo Barnabé. Os dois eram apóstolos, os dois eram homens de Deus, mas eles tiveram uma divergência de opinião. Olha, vamos levar Marcos conosco na viagem missionária? Barnabé queria levar Marcos, mas Paulo não queria. Não vamos levar não. E Barnabé, não, mas eu quero levar. Aí Paulo, não, mas nós não vamos levar. Então aí eles chegaram no acordo. Então já que a gente não quer levar, já que eu quero levar e você não quer, então você vai para um lado, eu vou para o outro. E assim foi. Mas eles viraram inimigos? Não. Barnabé e Paulo continuaram sendo homens de Deus. E Paulo não teve inimizade com Marcos. Muito pelo contrário. Lá na segunda epístola a Timóteo, quando Paulo estava velhinho já, ele vai dizer, olha, traga para mim Marcos, porque ele é muito útil para o ministério. Paulo não ficou com birra de Marcos. Eles apenas tiveram desentendimento. E aí eles se apartaram. Agora deixa eu aplicar. Isso daqui, irmão, se aplica a todas as áreas das nossas vidas. Às vezes, para que a gente mantenha a paz, nós temos que saber a hora de encerrar relacionamentos. Eu não estou falando de casamento aqui não, tá? Que tem alguns que já vai pegar aqui. O casamento, irmão, vai até o fim, irmão. A não ser que for alguma coisa aí que está previsto na palavra. Senão alguém já fala, tá vendo? O pastor falou que tem que encerrar ciclo. Então, daqui a pouco está que nem a Gretchen aí, com um monte de casamento, né, irmão? Vamos repreender. Não, então presta atenção. Relacionamento que eu falo aqui, às vezes o namoro, às vezes no namoro já fica brigando. Não, irmão. Se no namoro já está brigando, quando casar, não vai melhorar, vai piorar, piora um pouco. Então, saiba a hora de encerrar um ciclo. Porque se no namoro vocês já não estão tendo paz, Gustavo, não estou falando isso para você, não sei se você está namorando, às vezes está, às vezes não está, né? No namoro já não está tendo paz, quando casar, irmão, aí vai ficar mais difícil ainda. Porque no namoro, quando briga, ela vai para a casa da mãe dela, e vai para a casa da família dele. No casamento, não, vai ter que ficar juntos os dois, vai ter que dormir lá na mesma cama, irmão. Eu e ela, quando a gente casou, a gente fez um voto. O voto nosso foi o seguinte: se você quiser, os casais novos, aí faz esse voto também. Vocês que vão casar, aí, Tiago, Cáleta, Ellen. Nós fez um voto. Nós nunca vamos dormir separados. A gente pode brigar, o pau pode torar, nós não vamos dormir separados. Dorme bravo, mas não dorme separado. 15 anos de casado, até hoje nunca dormimos separados, irmão. 15 anos. Então, se no namoro já está brigando muito, encerra o ciclo. Relacionamentos, às vezes amizade. Às vezes a pessoa ela quer manter uma amizade com alguém que tem uma mente totalmente oposta da dela, e fica brigando, fica tendo desentendimento. Se afasta. Quando eu falo aqui de saber encerrar ciclos, estou falando de projetos. Às vezes a pessoa está andando com alguém, realizando um projeto, e não há acordo. Saiba encerrar o ciclo. Saiba encerrar. Ambientes. Quantas pessoas que às vezes frequentam um ambiente que só faz mal para ela, num ambiente conflituoso, que só há desentendimento. Aí a pessoa, mas eu não vou sair daqui. Não, irmão, saiba a hora certa de se afastar de ambientes. Irmão, uma coisa que nós precisamos aprender é saber encerrar ciclos. Porque quando eu quero ficar em um ambiente que Deus já não me quer mais, eu vou causar conflito. Eu vou estar em conflitos. Então nós precisamos saber encerrar ciclos e iniciar outros. Porque quem não sabe encerrar ciclos, não experimenta o extraordinário. Quando você não sabe colocar um ponto final, seja em um projeto, seja no relacionamento, seja numa amizade, seja em um ambiente, quando eu não sei colocar um ponto final, eu vou sempre ficar dando murro em ponto de faca. Eu vou sempre ficar dando voltas no deserto. Então saiba a hora de encerrar ciclos. E eu sei que às vezes não é fácil, mas às vezes, para que nós tenhamos paz,
Nós temos que saber isso. O pacificador, ele sabe a hora certa de se afastar e de encerrar ciclos. E para finalizar, o pacificador, ele é um pregador do Evangelho. Todo pacificador, ele prega o Evangelho. Ele compartilha o Evangelho. Eu quero ler um último versículo com os irmãos. 2 Coríntios, capítulo 5. Já estou finalizando, amados. 2 Coríntios 5. 2 Coríntios 5, 19. Preste muita atenção. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-nos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Então, como disse para os irmãos, que o homem estava em inimizade com Deus. Aliás, está em inimizade com Deus por causa do pecado. Mas através de Jesus Cristo, Deus reconciliou o mundo consigo mesmo. Então, nós que já experimentamos essa reconciliação, nós temos que promover essa reconciliação, compartilhar o Evangelho. Porque tem pessoas, amados, que estão em guerra contra Deus. E não é que a pessoa está em uma guerra declarada contra Deus, no sentido que ele fala abertamente, eu estou em guerra contra Deus. Ele não fala, mas ele vive como se estivesse. Porque todas as vezes que a pessoa, ela despreza a vontade de Deus, ela vive a sua vida fazendo a sua própria vontade. Todas as vezes que a pessoa arruma tempo para todas as coisas, para trabalhar, para sair, para comer, para se divertir, para tudo, mas não arruma tempo para Deus. Todas as vezes que nós fazemos isso, nós estamos colocando Deus em segundo plano. Nós estamos simplesmente desprezando o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. E é por isso que nós temos que pregar o Evangelho, mostrando para as pessoas que agradar a Deus não é simplesmente ser um bom cidadão, mas é entregar a nossa vida de verdade ao Senhor Jesus. Nós temos que falar esse Evangelho, amado. Irmão, compartilhe o Evangelho aonde você for. Eu não estou dizendo que você tem que falar de Jesus o dia inteiro, mas na oportunidade que você tiver, fale de Jesus para a pessoa do seu trabalho, para o teu vizinho. Ah, mas e se a pessoa não me receber bem? Não importa, amado, seja corajoso, seja corajosa. O pacificador, ele não pode ter medo, porque o pacificador é aquele que vai levar paz para um conflito. Então é óbvio que quando você entra em um conflito, há um risco para você, mas Deus não nos deu o espírito do medo, nem o da covardia, mas o espírito de ousadia, o espírito do poder. Então nós temos que ter esse compromisso, irmãos, de levar paz para este mundo, seja levando a conciliação entre pessoas, entre grupos, mas principalmente compartilhando o Evangelho. E eu concluo dizendo que pacificador é aquele que promove a paz entre pessoas e pessoas, entre relacionamentos. Segundo lugar, a paz entre o homem e Deus, pois o homem está em guerra contra Deus por causa do pecado. Mas em terceiro lugar, o pacificador é aquele que promove a paz entre você com você mesmo. Porque às vezes a nossa guerra não é contra o nosso próximo, não é contra Deus, a nossa guerra é contra nós mesmos. A nossa guerra é contra os nossos pensamentos, é contra nossas preocupações, é contra a nossa ansiedade, é contra nossas frustrações. Mas você, como pacificador, você além de promover paz, Deus também quer colocar a paz no seu coração. Então, se nesta manhã alguma coisa está tirando a sua paz, saiba que Deus está aqui para levar paz ao seu coração. Quando Jesus ressuscitou e apareceu no meio dos discípulos, a primeira coisa que ele disse é: paz seja convosco. Foi a primeira coisa que ele disse.
Então nesta manhã, amado, Deus Ele quer acalmar o teu coração. Porque a partir do momento que o seu coração estiver em paz com Deus e consigo mesmo, Deus vai usar você como um canal, presta atenção. Deus vai te usar como um canal para levar paz para a sua família, para o seu trabalho, para as pessoas que estão à sua volta. Mas o primeiro passo, antes de você ser um promotor de paz, antes de você ser um instrumento de cura, Deus quer te curar aqui nesta manhã. E eu sinto a presença de Deus, e Deus falando com pessoas aqui. Hoje Deus vai acalmar o teu coração. Curva a tua cabeça. Pai querido, no nome do Senhor Jesus, diante desta palavra que acabamos de ouvir, ó Pai, Deus, eu não preguei outra coisa que a não ser o Evangelho de Jesus Cristo. O Senhor disse que nós temos que ser pacificadores, promotores de paz. Mas em primeiro lugar, ó Pai, que o Senhor acalme o nosso coração nesta manhã. Ó Deus, que toda inquietação, que toda ansiedade, que todo conflito interno, que toda amargura, que toda tristeza, que toda mágoa, que está deixando o nosso coração inquieto, ó Pai, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus, eu quero repreender agora todo sentimento contrário. E que o Teu Espírito Santo, ó Deus, venha soprar neste momento, ó Pai, nos nossos corações. Ó Deus, que o Senhor venha limpar, ó Pai, toda ansiedade. Que o Senhor venha limpar de nós, ó Pai, toda inquietude, ó Pai. Que o nosso coração possa ser enchido de paz nesta manhã. Ó Deus, e mesmo que o vento esteja soprando, e mesmo que nós estejamos em meio a uma tempestade, mas que em nosso coração possa haver paz, ó Pai. Porque a Tua palavra diz que o Senhor não nos dará paz como o mundo dá, mas o Senhor nos dá a paz verdadeira. Uma paz que não depende das circunstâncias. Porque a nossa paz não está baseada no dinheiro, não está baseada nos relacionamentos, a nossa paz está baseada em Cristo. O Senhor é a nossa paz. Ó Deus, acalme nosso coração nesta manhã. E nos dê sabedoria para ser promotores de paz, ó Pai, nos relacionamentos. Nos dê sabedoria para ser prudentes com as palavras. Nos dê sabedoria, ó Pai, para ser perdoadores. Nos dê sabedoria para saber encerrar ciclos, para saber se afastar na hora certa. E nos dê sabedoria para levar o Evangelho e promover o Evangelho da reconciliação entre o homem e Deus. Esse é nosso pedido, Pai, nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém.